Fala Dev, muito bom ter você aqui. Esse é mais um vídeo de React Native e nesse vídeo eu vou mostrar para você como identificar em que rota o usuário está navegando na aplicação utilizando o React Navigation. Inclusive, nós vamos utilizar essa possibilidade para implementar um tempo de expiração da tela. Por exemplo, eu vou definir 10 segundos. Se a pessoa ficar 10 segundos na tela, ou mais do que 10 segundos, eu vou pedir para ela desbloquear a tela. Esse é um cenário utilizado em aplicativos de banco, por exemplo, em algumas rotas, né? Por isso eu vou criar aqui um hook, inclusive, que a gente pode dizer qual rota que a gente quer aplicar esse bloqueio, digamos assim, ou essa solicitação de desbloqueio, e para desbloquear a gente vai utilizar a autenticação local, o que tiver de disponível no dispositivo. Por exemplo, Face ID, senha, digital, ou aquele desenho de padrão, e por aí vai, tá? Então, vem comigo para a tela, vamos começar a implementar isso, e aí eu vou te explicando o passo a passo e cada detalhe do que a gente vai fazer. Eu vou começar criando um projeto novo. Eu vou abrir aqui uma pasta que eu gosto de utilizar para os vídeos aqui do YouTube, que é a /wt. E aqui dentro eu vou criar um projeto que eu vou chamar de MyApp. Eu vou criar esse projeto aqui em branco com TypeScript. Eu quero instalar as bibliotecas aqui tudo do zero, desde o início, para a gente fazer junto passo a passo. Enquanto ele está terminando de criar o projeto, eu já vou abrindo aqui o que a gente vai usar, que é o React Navigation. E a gente vai utilizar o Expo Local Authentication. Então, é isso que a gente vai precisar para fazer esse nosso app agora, tá? Vamos esperar ele terminar de criar o projeto. E aí a gente já abre o projeto, já instala tudo. E aí a gente já define a estrutura da nossa aplicação para começar já a fazer as implementações. Não vou me preocupar com o visual do aplicativo aqui, para a gente focar mesmo nessa possibilidade que eu quero mostrar para você, tá? Então vamos lá. Vamos acessar aqui o projeto. Perfeito. Agora eu vou começar instalando o React Navigation. Vou vir aqui em Docs. E aqui, ó, logo na parte do Get Started, tem aqui a instalação do React Navigation /native. Vamos instalar ele. Eu estou utilizando aqui npm para fazer a instalação. Foi. Limpo o terminal. Próxima coisa é as dependências. React Native Screen, React Native Safe Area Context. Vou fazer a instalação, inclusive, com npx expo install. Espero ele terminar de instalar as dependências, também foi. Agora, aqui embaixo tem o Hello React Navigation. Venho para cá, copio aqui a instrução para instalar o React Navigation /native stack. Vou também instalar ele, que é a estratégia de navegação que nós vamos utilizar aqui. Beleza, navegação está em dia. Agora, vamos instalar o Local Authentication. Venho aqui na documentação do Expo, vou copiar aqui, ó, e fazer a instalação com npx expo install expo local authentication. E aí a gente vai ter já tudo que a gente precisa instalado na nossa aplicação. No Expo Local Authentication, a gente precisa fazer uma configuraçãozinha. Então, eu vou acessar a pasta do projeto aqui, ó, pelo VS Code agora. Posso até fechar o terminal, porque aí eu uso o terminal do próprio VS Code. A gente vai nesse arquivo app.json e no final dele, depois aqui, ó, de web, eu vou pôr uma vírgula, porque eu vou adicionar essa propriedade de plugin, ó, tá? Adicionei essa propriedade de plugin, copiando ela aqui da própria documentação. É o que eu recomendo que você faça, para não ter que digitar essas configurações e correr o risco aí de talvez colocar uma letra mais a menos, enfim, tá? Então, beleza. Também vou fechar aqui, temos o que precisamos. Antes de executar o nosso projeto, já vamos definir a estrutura. Pasta src, dentro da pasta src, teremos uma pasta de screens, vamos começar por ela, de screens. E aqui dentro eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de screen A, para não ter que ficar pensando em nome de tela agora, tá? Vamos exportar uma função chamada screen A, que vai ser a nossa tela, que vai retornar. E aqui eu vou retornar uma view do próprio React Native. Na estilização dela, eu vou pôr um flex de 1, um justify content center e um align items também de center. Para não ter que também se preocupar com um arquivo separado de estilização, não precisa. Também vou utilizar aqui um botão. E nesse botão aqui, ó, eu vou pegar ele também do React Native. E nele eu vou passar aqui, ó, um title, que eu vou chamar de
para a tela B. E aqui no OnPress eu vou utilizar o seguinte, ó. Eu vou já usar aqui o Navigate de dentro do Use Navigation, tá? Eu vou usar ele aqui, importando ele aqui, ó, do React Navigation /native. E aqui, ó, eu vou chamar o Navigate e vou chamar a Screen B. Por enquanto, não existe, ele vai reclamar mesmo que ele desconhece essa rota. Pronto, a princípio é isso. Eu vou copiar aqui essa tela, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl V nela para duplicar, só para renomear para B aqui. A gente renomeia aqui para B também. E o que vai mudar é que, ao invés de um botão, eu vou ter um texto. E nesse texto eu vou colocar Screen B. Só para a gente saber que é a tela B, então eu vou até colocar aqui um estilo nela, um font size de 32 para ficar bem grandinho o texto, só para a gente visualizar. Removo ali que eu não estou usando. Temos duas telas, ok? Bom, a gente pode agora criar as rotas. Dentro de routes, eu vou criar um app.routes.tsx. Dentro desse arquivo aqui de rotas, eu vou fazer primeiro a importação aqui do próprio Create Native, Create Navigation com Create, eu vou usar o Native Stack Navigator, tá? E aqui eu vou importar as telas. Então, Screen A, duplico aqui, porque aí eu só troco aqui para B e aqui também para B. Pronto. Agora aqui, ó, eu vou já desestruturar o Navigator e Screen de dentro aqui do Create Navigator, do Create Native Stack Navigator. Vou exportar a função que eu vou chamar de app routes e aí vou retornar aqui o nosso Navigator, dentro dele as screens. Então a gente vai ter aqui para o nome Screen A e para o componente a própria Screen A. Vou duplicar aqui, só vou trocar aqui para B e aqui eu vou trocar para B. Aqui no Navigator eu vou passar para o Screen Options, vou passar aqui essa propriedade header shown como falso para não aparecer cabeçalho nas rotas, tá? Propriedade que é bastante utilizada para não exibir o cabeçalho. Agora eu já vou criar aqui dentro desse index.tsx, de fato, a nossa rota. Então, export, function, routes. Vou retornar aqui agora o navigation container e aqui dentro o nosso app routes. Pronto, temos as nossas rotas definidas. Agora dentro do app.tx eu vou trocar tudo isso por routes. E aí eu posso apagar isso que não está usando, isso também não está usando. Para ele parar de reclamar que ele não conhece a Screen B, a gente pode criar aqui dentro da nossa CRC uma pasta @types e definir aqui essa tipagem global com navigation.d.ts. Aqui eu vou exportar essa declaração de forma global no namespace do React Navigation, onde a gente vai utilizar a interface root parent_list e vai definir aqui que a gente vai ter a Screen A. E aqui eu vou dizer que é undefined porque não vai ter nenhum retorno, tá? E a mesma coisa, nenhum retorno não, né? Nenhum parâmetro, a gente não vai passar nenhum parâmetro para essa rota, né? E a Screen B é a mesma coisa, ó. Então agora ele já não reclama mais. Muito bem, temos a estrutura. Agora a gente pode executar com o npx expo start o nosso projeto, apertar a letra A para a gente abrir ele aqui no emulador. Então o que a gente fez agora foi a estrutura que a gente vai utilizar nesse exemplo que eu quero trazer para você. Se ir para a tela B, ele vai aparecer tela B aqui, a Screen B, né? E ir para a tela B. A gente pode deixar para ficar padrão, tela B. Pronto, ir para a tela B, tela B. Beleza. Muito bem, eu quero aplicar a proteção, né, um tempo de expiração nessa segunda tela, na tela B. Então, para a gente poder ter essa flexibilidade, eu vou criar uma pasta hooks, porque eu vou criar um hook para fazer isso, tá? Vou chamar de use screen guard, por exemplo, .tsx. Esse vai ser o nome que eu vou dar para esse hook. Claro, você pode usar o nome que você achar mais interessante, tá? Esse hook eu vou exportar, então, a função de mesmo nome
Beleza? E o que a gente vai receber aqui, ó, como parâmetro, vai ser a screen name, ou seja, a nome da tela. Screen name e vai ser uma string. Só para a gente colocar aqui um console log nela, ó, nesse screen name, é o que a gente vai ter. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, dentro da nossa screen B, que é a tela que eu quero bloquear, eu vou então chamar o nosso use screen guard, passando aqui para ele o, por exemplo, screen B, que é o que a gente quer, certo? Se eu salvar aqui, ó, e agora ver o que tem aqui, ó, deixa eu voltar, cliquei em ir para a tela B, ele está mostrando screen B, que é o que a gente está recebendo aqui como parâmetro, tá? Só que agora eu quero comparar se ele está realmente nessa tela que eu quero aplicar esse tempo de expiração. Então eu posso usar aqui, ó, um useEffect, olha só, useEffect. E eu vou usar esse useEffect para quando esse componente for carregado, eu verificar em qual rota ele está da nossa aplicação. Para fazer isso, eu vou agora utilizar aqui, ó, um outro hook do próprio React Navigation, que é, inclusive aqui eu vou chamar ele de Navigation State, e eu vou utilizar o use Navigation State. Só que para ele me devolver só o estado que eu quero, então eu vou dizer que eu quero o state. Pronto. Agora, se eu olhar o conteúdo desse cara aqui, olha só, dentro dele eu tenho, por exemplo, ó, history, index, route names, routes. Se eu olhar para o routes, por exemplo, olha só, o routes, ele me mostra as rotas que eu tenho disponível, ó. Tenho a screen A, tem aqui a screen B, tá vendo? Ó? Então eu tenho as rotas disponíveis. Se eu olhar, por exemplo, aqui pro index, olha só, aí eu tenho o index da rota. Como eu tenho aqui, ó, dentro de routes, uma lista de rotas, então essa é a rota 0, essa é a rota 1. Temos uma lista de rotas. Se a gente olhar aqui, por exemplo, só para os nomes, routes names, ó, aí ele vai retornar um array só com os nomes das rotas que a nossa aplicação tem. Muito bem, né? Só que eu quero pegar a rota que o usuário está nesse momento. Para fazer isso, eu posso criar aqui, olha só, eu vou criar um current pode ser screen, um current screen, igual, eu vou usar o navigation state .routes. Só que agora, ó, eu vou usar dentro aqui o index. E agora, se eu colocar um console.log no current screen, olha só, eu tenho a tela que eu estou no momento. Inclusive, eu posso pegar aqui direto, ó, o .name, para pegar só o nome dela. Ó, ir para a tela B, eu estou na tela B. Então, perceba que agora a gente está pegando dinamicamente o nome dessa tela. Só que agora que a gente está pegando o nome dessa tela, a gente pode aplicar, então, um tempo de expiração. Para fazer esse tempo de expiração, eu vou fazer o seguinte. Dentro desse useEffect, eu vou utilizar aqui um setTimeout para ficar contando cada segundo, digamos assim. Vamos criar primeiro um estado aqui, que eu vou chamar de session time, tá? E set session time. Eu vou colocar aqui que é igual a 0. Use state. Vou usar aqui do React. Vou falar que é 0, tá? Vou deixar ele aqui no topo, essa importação. Então agora eu vou, inclusive, utilizar esse session time como uma dependência desse useEffect, para eu ficar observando quando ele muda. E eu vou verificar se esse session time é menor do que 10. Se ele é menor do que 10, então aqui, ó, eu vou continuar a contagem do tempo. Mas se não for, ou seja, acabou o tempo, estourou o tempo, aí eu vou fazer essa verificação aqui, ó. Aí eu vou trazer essa parte para cá, tá? E o que eu vou fazer aqui dentro é, primeiro eu vou verificar se dentro do navigation state, se a gente tem rotas disponíveis aqui. Se tem, aí a gente vai então pegar a tela selecionada no momento. E aqui dentro, ó, eu vou fazer uma outra verificação. Se o current screen
.name é igual ao screen name, que é esse name que a gente recebe aqui, ó, esse nome de tela que a gente recebe pelo hook, então significa que é a tela que a pessoa quer aplicar, quer solicitar para desbloquear. Então aqui, ó, eu vou até colocar uma mensagem para a gente fazer bem passo a passo. Bloquear, desbloquear tela. Só para a gente visualizar isso aparecendo no terminal. Bom, aqui eu quero colocar aqui dentro o contador. Para fazer o contador, eu vou criar um timer, que vai ser igual a um set timeout. Nesse set timeout, eu vou colocar aqui a duração dele de 1000 milissegundos para fazer a contagem a cada segundo. Eu vou utilizar aqui o session setTime. Vou pegar o estado anterior e eu vou usar o estado anterior para acrescentar mais um. Inclusive, eu vou colocar um console log para a gente visualizar essa contagem, tá? E aqui, ó, depois de usar ele, eu sempre vou fazer um retorno do nosso timer, só que limpando ele. Então, vou utilizar o clear timeout, passando aqui o timer, tá? Então, olha só agora. Percebe que ele começou a contar 0, 1, 2, 3, 4, olha aqui no terminal, 6, 7, 8, 9 e desbloquear tela. Então, beleza. Ele contou até 10, quando o número não é mais, o nosso session time não é mais menor do que 10, ele então não está entrando mais nessa condição, ele vem para o else e ele está na tela que a gente quer aparecer a opção de desbloquear. Então, por isso ele está passando esse console log. Agora, para desbloquear a tela, é nesse momento que a gente vai utilizar o Expo Location. Para você utilizar o Expo Location, não, né? O Expo Location Authentication. Pronto. Vamos até já importar ele aqui, ó. A gente pode importar tudo dentro de Local Authentication. E Expo, tracinho, Local Authentication. Isso daqui. Bom, agora a gente pode usar ele então para aparecer as opções de desbloquear a tela utilizando a autenticação local do próprio dispositivo. É importante que no seu dispositivo você tenha configurado isso. Eu vou mostrar para você como configurar, tá? Para você configurar, você vem nas configurações do dispositivo, vai procurar aqui por segurança, e aqui em segurança você vai achar essa opção, Pixel Imprint. Clico aqui e tá vendo que aqui, ó, eu já tenho uma senha configurada. Por padrão aqui, essa de desenho, ó. Se eu fazer o desenho que eu configurei, ó, é esse. Eu vou até deletar tudo para mostrar para você como fazer desde o início, ó. Para fazer tudo desde o início, você faz o seguinte, você vai em Security, Pixel Imprint, ó. Deixa eu desbloquear aqui. E olha só, ele pede para eu colocar uma digital. Vou vir aqui e vou acrescentar, vou confirmar, aliás, né? Para eu adicionar a digital, eu venho aqui, ó, nesses 3 pontinhos e aqui nessa opção do emulador de fingerprint, você pode selecionar aqui, ó, um dos dedos disponíveis, né? Então tem 10. Eu vou usar, por exemplo, o 1. Se eu clicar em Touch Sensor, olha só, ele vai simular como se eu estivesse usando a minha digital ali no dispositivo, no emulador. E eu tenho configurado agora esse Finger 1. Clico em Done, fechou. Para configurar por padrão, você pode vir aqui também e configurar, ó, tá vendo? Ó? Então você tem várias opções, ó. Partner, você pode criar um padrão que você quiser. Ó. Vou configurar esse, ele pede para eu confirmar, eu vou usar esse e confirmou, tá? Então, enfim, você consegue ir criando aí as suas opções de desbloquear, tá? A tela. Então eu tenho aqui digital e eu tenho também essa opção aqui, tá? De padrão configurado aqui. Beleza. Você precisa ter isso aí feito no teu dispositivo para a gente fazer a implementação agora. Bom, agora a gente pode criar uma função, vou criar uma função, inclusive assíncrona, vou chamar ela de handle authenticate. E aqui dentro, ó, vou colocar como authentication. E aqui dentro, ó, eu vou criar um auth, onde eu vou usar o local authentication.authasync. E aqui dentro a gente consegue passar um prompt message, que é o texto que vai aparecer na hora que aparecer a opção de desbloquear. Eu vou chamar de sessão expirada. E aqui, ó, eu posso verificar o meu auth.success.
Se devolveu um success, significa que a pessoa colocou a senha certa, seja a digital bateu, seja o padrão que ela desenhou bateu, enfim, ou o Face ID. Ele vai retornar verdadeiro. Se for verdadeiro, aí eu vou resetar o contador, ó, para 0. Caso contrário, eu vou chamar essa função de novo, ó. Inclusive, o nome disso é recursiva, né? Uma função recursiva. A gente tem uma característica de recursividade aqui, né? Porque se caso a pessoa não desbloqueou, então eu vou ficar fazendo aparecer de novo a opção de desbloquear até ela conseguir desbloquear, tá? Então, vou utilizar essa estratégia. E aí, a gente pode chamar essa função aqui, ó, no lugar desse console log, ó. Tá? Eu vou salvar e vamos ver no que dá. Ó, já até apareceu ali, ó. Mas eu vou voltar, ó, ó, ele não deixa nem eu voltar, olha só, tá vendo? Ó? Nem voltar ele deixa enquanto eu não desbloquear. Agora, se eu fazer aqui, ó, o da digital, ó, venho em fingerprint, ó, clico, ó, desbloqueou. Agora, se eu quiser voltar para a tela anterior, voltei. Se eu clicar e ir para a tela B, olha só, ele vai começar a contagem aqui, ó, começou. Quando eu chegar ali no 10, ele vai aparecer a opção de desbloquear, ó, apareceu. Esse prompt aqui, esse prompt message, olha só, a sessão inspirada apareceu aqui. Eu posso usar digital novamente, ou eu posso usar o partner. Vou usar o partner dessa vez, ó. Ó, se eu errar, ó, wrong partner. Ó, agora eu vou fazer o certo. Desbloqueou e ele reiniciou a contagem aqui, ó. Então a contagem reiniciou de novo. Vou esperar ele estourar o tempo de novo. Olha só, se eu ficar tentando sair, ó, ele fica voltando, ó. Ela fica voltando. Então, ele só vai desbloquear quando eu usar digital, ou usar digital aqui, né? Ou usar o padrão. E aí, beleza, eu posso voltar para a tela anterior. Muito legal, né? Essa é uma possibilidade de você implementar na sua aplicação essa estratégia de identificar essa possibilidade, de identificar a rota que o usuário está e também de poder aplicar aí essa opção de bloquear, né, de definir um tempo de expiração, enfim, dá para fazer muita coisa em cima disso nas suas aplicações. Espero que você tenha gostado e curtido esse vídeo, por isso clica aqui no like se você gostou, isso é super importante para nós. Coloque aqui nos comentários o que você achou, inclusive sugestões de novos conteúdos e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado por acompanhar esse vídeo aqui até o final. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço para você e até a próxima. Valeu!